Se existe um piloto que parece ter sido escolhido pela Fórmula 1 para provar que talento sozinho não basta, esse piloto é Fernando Alonso. Porque o que aconteceu com ele ao longo da carreira já passou faz tempo da fronteira do azar normal. Não é uma escolha ruim aqui e outra ali. É uma sequência quase absurda de momentos em que ele estava perto demais da glória para terminar com quase nada. E agora, quando parecia que a Aston Martin seria a última grande redenção, a história começa de novo. Pensa comigo. O Alonso não entrou na Aston Martin para passear no fim de carreira. Ele não foi para lá para brincar de embaixador, fazer mídia e dizer que ainda ama correr. Ele foi porque enxergou uma chance real. Uma equipe em crescimento, estrutura nova, fábrica nova, investimento pesado, Honda chegando, Adrian Newey entrando no projeto e novo regulamento em 2026. Em teoria, tudo aquilo que um piloto veterano quer ouvir quando ainda acredita que pode disputar alguma coisa grande. Então, o Alonso faz a aposta. Aguenta o processo, compra a promessa, espera o reset técnico da Fórmula 1. E quando esse momento finalmente chega, o que ele recebe? Um carro problemático, um começo de temporada deprimente e a sensação de que a última jornada da carreira dele pode estar escapando antes mesmo de abrir de verdade. É isso que transforma a carreira do Alonso numa história quase amaldiçoada. Não porque existe uma força sobrenatural perseguindo o cara. Nada disso. A maldição dele é esportiva. É o tipo de azar que nasce quando um piloto extraordinário sempre encontra o caos exatamente na hora em que ele precisa encontrar estabilidade. E o mais cruel é que, muitas vezes, ele ainda consegue parecer competitivo no meio do desastre. Então, para quem olha de fora, fica a impressão de que ele esteve em mais carros vencedores do que realmente esteve. Só que não. Em vários momentos da carreira, o Alonso foi ele contra o colapso. 2007 é o primeiro grande símbolo disso. Alonso entra na McLaren como bicampeão do mundo, com status máximo, carreira em alta, no que deveria ser um ambiente ideal para brigar pelo terceiro título. E tecnicamente, estava tudo armado para isso. Só que aquele ano vira uma bomba relógio. Lewis Hamilton estreia voando, a equipe se divide, o ambiente interno azeda, a pressão política explode, a temporada inteira vira uma guerra de ego, bastidor e desgaste. E no fim das contas, quem leva o título é Kimi Raikkonen. Alonso termina empatado em pontos com Hamilton e perde o campeonato por um único ponto para o Kimi. 1 ponto. Isso é sair de uma temporada em que você tinha capacidade real de ser tricampeão e terminar com a sensação de que o chão sumiu debaixo do seu pé por causa de uma implosão interna. Aí foi em 2010. E aqui, sinceramente, isso é uma das derrotas mais dolorosas de toda a Fórmula 1 moderna. Porque dessa vez, o título estava na mão. Alonso chega a Abu Dhabi liderando o campeonato. Dependia basicamente de uma corrida limpa para sair dali campeão pela Ferrari. E o que acontece? A Ferrari erra feio na leitura estratégica. Chamou Alonso cedo demais para cobrir uma ameaça que não era a principal e prende o espanhol atrás de Vitaly Petrov. Aquela imagem dele, atrás da Renault, é uma das imagens mais simbólicas da carreira dele. Ali não era só um piloto preso no tráfego. Era um título inteiro parado atrás de um carro mais lento, sem conseguir escapar. Vettel leva o campeonato. Alonso perde por 4 pontos. E de novo, não é como se ele estivesse fora da disputa. Ele estava no centro dela. Ele tinha a mão na taça e escapou. Só que a história não para em 2010. Em 2012, ela fica ainda mais cruel, porque talvez tenha sido o melhor Alonso que a Fórmula 1 já viu. E quando eu digo melhor Alonso, não tô falando de pico absoluto de velocidade pura em classificação. Eu tô falando de completude, leitura de corrida, agressividade, gestão de dano, extração de resultado, capacidade de arrancar pontos de um carro que não merecia brigar por título até a última etapa. A Ferrari de 2012 não era, no conjunto da obra, o melhor carro do grid. Em vários momentos, estava claramente atrás da Red Bull. E ainda assim, o Alonso levou aquela disputa até o Brasil. Foi para a final com chance real, lutou até o último metro, fez o que precisava fazer e perdeu por 3 pontos. Se 2010 foi o título que escapou da mão, 2012 foi o título que ele quase roubou. E ainda assim, não veio. Repara no padrão. 1 ponto. 4 pontos, 3 pontos. Não estamos falando de temporadas apagadas, estamos falando de uma carreira marcada por derrotas microscópicas em momentos gigantescos. Isso vai deixando cicatriz, vai moldando a trajetória, vai alterando o tipo de decisão que um piloto toma depois. E talvez o maior erro histórico de leitura do Alonso venha justamente daí. Depois de tantos anos entregando muito mais do que os carros ofereciam, ele sai da Ferrari no fim de 2014, querendo acertar o próximo passo. E aí, entra na armadilha da McLaren Honda. Na teoria, parecia uma aposta ousada com um potencial enorme. McLaren, uma estrutura histórica, e Honda, uma marca vencedora voltando oficialmente. E com uma promessa de reconstruir um império. Bonito no papel, só que na prática, aquilo virou um dos projetos mais frustrantes da era híbrida. E aqui, o azar do Alonso muda de forma.
Antes, ele perdia títulos por detalhe. Agora, ele começa a perder tempo de carreira. E tempo de carreira, para piloto de elite, talvez seja o ativo mais valioso de todos. Porque uma coisa é você ser vice-campeão por 3 ou 4 pontos. Isso dói, mas ainda te mantém na elite. Outra coisa é passar anos inteiros preso num projeto que não funciona. E foi isso que aconteceu. A McLaren Honda virou sinônimo de punição de grid, quebra, falta de potência, frustração pública e vergonha esportiva. O Alonso, que poderia estar usando aqueles anos para capitalizar o auge do fim de carreira, em algum projeto competitivo, estava ali tentando sobreviver em um carro que muitas vezes parecia incapaz até de cumprir o básico. E o mais cruel é que nem nos escapes de rotina o azar largava dele. Em 2017, Alonso pula Mônaco para correr a Indy 500. A decisão era ousada, histórica, inteligente do ponto de vista de imagem e até coerente com a ambição dele. E o que acontece? Ele anda bem, lidera, mostra talento, dá sinais claros que poderia construir um momento lendário logo de cara e então o motor quebra. De novo. Como se a carreira dele estivesse condenada a sempre encontrar algum tipo de falha estrutural no exato instante em que a história começava a sorrir. E é por isso que eu acho muito raso quando alguém resume o Alonso a fez escolhas erradas. Sim, em alguns momentos ele fez, só que isso sozinho não explica o quadro inteiro. Não explica 2007, não explica 2010, não explica 2012. Não explica a sucessão de projetos que prometeram muito e se desmancharam na hora decisiva. O Alonso não é um piloto que simplesmente saiu da rota certa. Ele é um piloto que várias vezes conseguiu entrar perto da rota certa e viu a estrada desmoronar. E aí, a Aston Martin entra como o capítulo mais fascinante e talvez mais cruel dessa história inteira. Porque quando ele acerta com a Aston Martin, aquilo parecia exatamente o tipo de movimento que um veterano genial deveria fazer. Era uma aposta em ascensão. E em 2023, por um momento, pareceu que ele tinha acertado em cheio. Pódios, equipe competitiva, Aston Martin surpreendendo. Alonso de volta à discussão grande do grid. Parecia o começo de uma última dança de alto nível. Só que a temporada já dava um aviso que muita gente preferiu ignorar. A equipe começou bem, mas não sustentou o desenvolvimento no mesmo ritmo dos rivais. Mesmo assim, a promessa de 2026 continuava viva. E continuava viva por um motivo muito simples. Novo regulamento muda tudo. Por isso, tanta gente olhava para Aston Martin e pensava, talvez essa seja a grande chance do Alonso, porque uma mudança assim pode mudar tudo na Fórmula 1. E se você junta isso a Honda, Newey, estrutura renovada e um piloto como Alonso, a narrativa fica pronta, boa demais inclusive. Talvez esse tenha sido o problema, porque a Fórmula 1 adora destruir narrativas prontas. E antes de eu entrar no ponto mais cruel dessa fase da Aston, deixa eu abrir um parênteses rápido porque isso aqui conversa diretamente com quem acompanha o canal e gosta desse universo de verdade. Eu deixei na descrição o meu link do Mercado Livre com uma seleção de produtos da Fórmula 1 feita literalmente de fã para fã. Não é lista aleatória, não é um monte de bugiganga jogada para fazer volume. São produtos que eu tenho ou que eu teria tranquilamente aqui em casa. Coisa que eu realmente acho legal para quem gosta de verdade do esporte. Para decorar setup, o quadro, o escritório ou simplesmente ter um item de coleção sem comprar no escuro. Então se você curte a Fórmula 1 e quer ter uma seleção feita com critério de quem realmente vive esse universo, abre o link na descrição depois e é meu link de afiliado. Então qualquer compra que você fizer por lá, você me ajuda demais. O link tá na descrição e no comentário fixado. O que ele está vivendo agora na Aston Martin não é só uma fase ruim, é o pior tipo de problema que uma equipe pode ter quando entra em novo regulamento. Nascer toda torta. E quando eu digo torto, eu não estou falando de um carro 2 décimos mais lento que o ideal. Estou falando de um pacote que já começa com sintomas de base ruim. Falta de consistência, dificuldade de entendimento, problemas de confiabilidade e talvez o mais grave, a sensação de que a equipe ainda está tentando descobrir exatamente onde está o problema. E isso, para um projeto que foi vendido como uma grande plataforma de redenção final do Alonso, é devastador. Porque um começo ruim em regulamento novo custa muito mais do que pontos. Custa tempo. E o Alonso não tem mais o luxo do tempo. Essa é a parte brutal. Um piloto jovem pode atravessar 2 anos ruins esperando a curva virar depois. Alonso, não. Cada temporada agora vale como se fosse 2. Cada erro de projeto pesa dobrado. Cada corrida jogada fora tem um preço muito maior. Então imagina o tamanho da crueldade. O cara atravessa toda a carreira, colecionando quase títulos, decisões perdidas no detalhe, programas fracassados, apostas que desmontam na hora errada. Aí ele segura até 2026 porque acredita na última grande mudança de era e logo nessa mudança a Aston Martin começa mal, cercada de pressão e sinais técnicos preocupantes. É quase como se a Fórmula 1 estivesse esfregando na cara dele a mesma mensagem de sempre. Você vai ter chance suficiente para acreditar, mas não necessariamente para colher.
E tem uma camada ainda mais perversa disso tudo. Alonso continua sendo bom o suficiente para alimentar a esperança. Se ele estivesse decadente, a narrativa seria simples, mas não. Esse é o problema. Ele ainda pilota num nível que faz todo mundo pensar. Vai que a Aston Martin encaixa, vai que o projeto vira, vai que o Newey corrige, vai que a Honda reage. E é justamente esse vai que torna o sofrimento esportivo dele tão longo. Porque a esperança nunca morre de vez, ela só vai sendo empurrada para frente até a próxima frustração. Na minha leitura, esse é o coração da maldição do Alonso. Não é a ausência completa de oportunidade, é a abundância de oportunidades imperfeitas. Sempre existe algo promissor o suficiente para ele acreditar. Sempre existe um contexto que faz sentido racionalmente. Sempre existe um projeto que, no papel, parece defensável, e ainda assim, na hora de transformar isso em trajetória vencedora, alguma peça quebra, algum bastidor implode, algum desenvolvimento trava, alguma decisão entra na lista de arrependimentos históricos. E talvez seja por isso que a carreira dele provoque tanto debate até hoje, porque ela é um prato cheio para qualquer lado. Quem quer criticar, critica as escolhas. Quem quer defender, defende o talento e o contexto. Só que quando você olha com frieza, a verdade mais honesta talvez esteja no meio. Fernando Alonso é um piloto gigantesco e também teve uma relação profundamente infeliz com o timing da Fórmula 1. Porque os números vão dizer que ele tem 2 títulos, só isso. Mas os números não contam o peso de 2007, não contam a sensação de 2010, não contam um absurdo de 2012, não contam um buraco negro que foi a McLaren Honda, não contam a ironia de chegar a Aston Martin como projeto de recomeço e justamente na grande virada de regulamento se ver de novo cercado por problemas. Os números mostram o resultado final, a carreira do Alonso exige contexto. Sem contexto, você entende a estatística. Com contexto, você entende a tragédia esportiva. E eu, sinceramente, acho que esse momento da Aston Martin pode ser o capítulo definitivo dessa percepção. Porque se esse projeto não reagir, vai ficar muito difícil escapar da conclusão de que o Alonso foi um dos maiores talentos da história recente da Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, um dos pilotos mais mal servidos pelo próprio destino competitivo. E não por ter andado sempre em carro ruim, isso seria simplista, mas por quase sempre encontrar algum tipo de sabotagem estrutural exatamente quando a história parecia pronta para recompensá-lo. Então sim, eu acho que o Fernando Alonso está amaldiçoado, no sentido mais cruel que existe no esporte. Ser bom o bastante para enxergar todas as portas certas, inteligente o bastante para perseguir as oportunidades lógicas, rápido o bastante para continuar relevante e ainda assim ver a recompensa escapar por detalhes. Timing, caos interno e projetos que desabam no exato momento em que mais precisavam funcionar. Se você chegou até aqui, eu quero te falar uma coisa de forma bem direta. Se você curte o jeito que eu penso o YouTube, estruturo o vídeo e construo o meu canal, tem um curso que eu realmente preciso recomendar. O YouTube Sem Mimimi, do Lucas. Foi o curso que me ensinou a entender a plataforma de verdade. Foi ali que eu aprendi muita coisa que me permitiu viver do YouTube hoje. E eu não tô falando isso da boca pra fora, porque atualmente eu tenho 3 canais monetizados, sendo um deles em inglês. Então quando eu indico esse curso, não é por teoria bonita, é porque eu apliquei, funcionou, mudou o meu jogo. O link tá na descrição, e para quem quer parar de postar no escuro e começar a tratar do YouTube como um projeto sério, eu sinceramente acho uma das recomendações mais úteis que eu posso fazer. E pelo meu link tem um desconto exclusivo. Então aproveita. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora na tela para você. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.